Fala, meu povo da opinião esportiva. Tivemos o Grande Prêmio da Hungria e Oscar Piastri foi o vencedor. Finalmente, o australiano venceu na Fórmula 1 na sua segunda temporada. Ele já havia vencido a corrida Sprint do Qatar ano passado. O Húngaro Ring, que é, acho que assim como Montreal, talvez, as duas principais pistas que os pilotos venceram pela primeira vez nos últimos anos. Húngaro Ring, Damon Hill, nos anos 90. Aí tivemos a primeira vitória também de Heikki Kovalainen, Fernando Alonso, Esteban Ocon e agora a primeira vitória de Oscar Piastri, também no circuito húngaro. Sobre a prova, uma grande largada do Piastri, uma péssima largada do Norris, caiu para terceiro. Uma corrida desastrosa nas estratégias da Red Bull, da McLaren, e por aí vai. Piastri mereceu a vitória? Sim e não. Ele fez uma boa largada, ele estava liderando bem a corrida, mas a McLaren errou o pit stop. Nisso que ela errou, ela priorizou o Norris sem querer. E aí a McLaren comete o segundo erro, na minha opinião, que é mandar o Norris devolver a posição. Um erro não justifica o outro, mas o Norris está liderando o campeonato da McLaren, né? No duelo entre os dois. É ele que está disputando o título contra o Max Verstappen, não o Oscar Piastri. E a McLaren, ela deu um forte indício de que ela não confia de que será campeã este ano. Apesar de que a frase que faz o Norris ceder a posição é de que se ele não cedesse, a McLaren não ia ajudar ele a ganhar o título, basicamente. Eles falaram, você não vai ganhar o título assim. Dando a entender de que futuramente eles não se esforçariam para dar o título para o Norris se ele não entregasse a posição. Devia ser decidido antes da corrida de que o Norris teria preferência. São 24 etapas na temporada, já foram 13. Estamos na segunda metade do campeonato. O campeonato já está desenhado de que o Max Verstappen será o campeão, ao menos para quem tira esse título dele. E quem está mais próximo é o Lando Norris. Isso envolve todas as equipes. O Norris é o vice-líder da temporada neste momento e continua sendo. Então, é natural de que a McLaren priorizasse na disputa do título o Lando Norris. Só que ela se mostrou uma equipe que não está disputando o título. É uma equipe mediana que vai ganhar a vitória, não importa qual dos dois pilotos que seja, vai fazer ali o feijão com arroz, vai ganhar os pontinhos para o campeonato de construtores e tá tudo ok. Só que a McLaren, em 2024, não é esta equipe. Ela era esta equipe até a temporada passada. Desde que o Adrian Newey anunciou a sua saída da Red Bull e os touros vermelhos pararam de desenvolver este carro, o melhor carro do grid nas primeiras etapas não está sendo desenvolvido. Eu repito o que eu já falei nos últimos vídeos. É a situação da Brown GP em 2009. Era o melhor carro, mas não teve desenvolvimento. O Jason Button teve que o ano inteiro administrar a pontuação. É o que o Max vem fazendo. Ele vem administrando a pontuação para ser campeão no final da temporada. Foi uma derrota essa corrida? Se a gente parte do ponto de vista de que o Norris chegou à frente dele, foi. O duelo dele é contra o Lando Norris. Isso já veio se mostrando desde a Áustria. É o adversário dessa temporada, como foi no primeiro título Hamilton, no segundo Leclerc e no terceiro não teve disputa, né? O terceiro ele ganhou sem ninguém ali, mas seria o Pérez, né? Eles chegam em Mônaco empatados e antes do Max, ele chega a ficar empatado antes do Max fazer aquelas 10 vitórias seguidas. Então era o adversário do segundo título, do terceiro título. Nesse é o Lando Norris vem se apresentando como esse o seu adversário. E a McLaren não entendeu o papel do Norris na temporada, eu acho. Pelo menos foi o que demonstrou nesta corrida. O Piastri, repito, mereceu vencer uma prova. Ele já vinha demonstrando talento, ele já vinha mostrando que merecia. E a McLaren errou tudo mais. Não é igual o que aconteceu em Singapura, na minha opinião, entre Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Porque lá a Ferrari meio que não errou a estratégia, basicamente, porque o Vettel fez uma volta perfeita e passou o Leclerc. Então não houve um erro, a estratégia estava correta. Diferente agora que a McLaren propositalmente mandou o Piastri para trás para se defender do Lewis Hamilton, ou seja, eles
priorizaram o Norris para manter a dobradinha, para manter os pontos ali, e invertiam as posições depois para ser o resultado que estava antes. O Norris errou em ceder a posição? Acho que a volta sim. Eu vi o pessoal comentando por aí de que ele tinha que devolvido antes e passado na pista novamente o Piastri. A gente podia ter tido a briga ali. Mas, ao mesmo tempo, a McLaren vinha no rádio falando para manter as posições do jeito que estavam antes. Piastri em primeiro, Norris em segundo. Troca de posições é algo muito natural. Regra de equipes é algo muito natural. Isso existe desde que a Fórmula 1 existe, basicamente. Existe desde sempre, desde os anos 50. Os pilotos davam passagem por Fangio porque ele estava disputando o título mundial. Na época era até pior porque podia se trocar o carro. O Fangio, quando abandonou uma prova, seu companheiro de equipe foi nos boxes entregar o seu carro para o Fangio. Então era outro. Hoje não pode mais fazer isso, mas na época podia. Para ter uma noção de como era importante as trocas de posição de equipe. E não ser respeitado também acontece desde sempre. O caso mais emblemático, talvez, de não respeito, seja para a geração moderna o Multi-21, que é número 2 e número 1, ou seja, Weber em primeiro, Vettel em segundo, na época era o carro 1 e 2 da Red Bull, ou Pironi e Villeneuve, em que o Pironi não obedece à ordem de equipe, não inverte, não mantém as posições, ultrapassa o Villeneuve promete que nunca mais vai falar com o Pironi na vida e cumpre essa promessa porque morre na corrida seguinte. É uma história das mais trágicas da Fórmula 1, inclusive. Então, desde sempre. A McLaren faz isso? Também faz. O Senna deu passagem para o Berger ganhar uma corrida em Suzuka uma vez. O Hackney e o Coulthard tinham regras de que quem terminasse a primeira volta primeiro ganhava a corrida, se fosse dobradinha. E isso fez com que o David Coulthard tivesse que dar passagem para o Mika Hakkinen. Ou era isso. O David Coulthard desse passagem para o Mika Hakkinen em Melbourne, primeira etapa do ano. Porque era um combinado que a McLaren tinha antes da prova. Então, foi o que eles alegaram para o Norris, que tinha um combinado. Não sei qual foi o combinado, isso não foi externado. Se era a mesma coisa do que o Coulthard e o Hackney lá em 98, se era o combinado por causa dos boxes. Se a equipe errasse, se por algum motivo eles precisassem fazer isso. Mas, do campeonato, como ele estava seguindo, devia ser priorizado o Lando Norris. E eu acho que é isso que ele vai alegar nas conversas, nas reuniões. E daqui para frente, talvez ele vire o primeiro piloto da equipe definitivo, porque temos um campeonato. Ele descontou pontos do Verstappen. Perdeu 6 pontos hoje. E aí, 6 pontos num campeonato que promete ser disputado pode fazer muita falta. A McLaren pode ter perdido hoje em Hungaroring o campeonato mundial de pilotos. Eu não acho que o Max perdeu o título aqui, né? O Max, para quem não sabe, ele estava em quarto, foi ultrapassar o terceiro e caiu para quinto. Ele perdeu pontos naquele erro, perdeu pontos na Áustria, mas na Áustria ele ganhou os pontos em cima do Norris, basicamente, porque o Norris não pontuou. Aqui eu acho que é muito mais o Norris ter perdido os 6 pontos. Talvez nem faça falta, talvez o Max, acho que ele está com 3 corridas de vantagem, ele vai ganhar esse campeonato antecipadamente, como o próprio Jason Button ganhou em 2009, que é a comparação que a gente está fazendo aqui algumas corridas. E com essa vitória do Piastri, ele é o 7º a vencer no ano. O recorde no século é da temporada de 2012, em que 8 pilotos diferentes venceram, que foram os 2 da McLaren, Hamilton e Button, os 2 da Red Bull, Vettel e Weber, o Alonso na Ferrari, o Pastor Maldonado, o Kimi Raikkonen e o 8º piloto, o Nico Rosberg da Mercedes. Foram os 8. O recorde histórico é 11 em 82. Villeneuve, Pironi, Rosberg, Prost, 11 pilotos. O recorde histórico, acho que dificilmente a gente vai ver isso, porque 82 é uma temporada muito atípica. É uma temporada em que, quando começa o ano, você tem os 3 melhores pilotos da temporada, não terminam por N motivos. Basicamente, um se aposenta no meio do ano por causa de uma guerra envolvendo seu país, Carlos Reutemann. O Villeneuve falece e o Pironi quebra as pernas. Eram os 3 melhores.
Isso faz com que crie-se uma divisão de poderes na Fórmula 1 e que proporcionou 11 vencedores diferentes numa temporada, em que tinham 16 provas. Para ter uma ideia. Esse ano, eu acho que bater o recorde de 8, acho complicado. Mas, lembrando, o recorde de 8 aconteceu por quê? Porque tivemos uma zebra chamada Pastor Maldonado, senão seríamos 7. Tínhamos 7 pilotos muito competentes naquela temporada para vencer, e que vinham batendo na trave para vencer corridas. Os 7 venceram e tivemos uma zebra. Este ano, nós temos 8 pilotos. Já desde o início estabelecido, 8 pilotos com chances de vitórias. Tá faltando o Pérez. Desses 8, todos os outros 7 já venceram. E se tivermos uma zebra, batemos o recorde. Igualar, provável. Bater o recorde, talvez uma zebra. A gente já viu recentemente Pierre Gasly vencendo em Monza, Esteban Ocon vencendo em Hungaroring. Então é muito provável, não é impossível, de que uma zebra aconteça. Aí a gente vai ter um Fernando Alonso de Aston Martin, que é um grande nome. Eu acho que seria Aston Martin a zebra, tá? Eu não acredito muito numa Racing Bulls, mas temos corridas caóticas que podem acontecer qualquer coisa. Então é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse grande prêmio da Hungria. Se você acha que a McLaren acertou em inverter as posições. Se a McLaren acertou em alguma coisa nesse final de semana, ou ela errou tudo por completo. E se o Max Verstappen realmente vai ser o tetracampeão, ou o Norris ou algum outro piloto vai chegar até ele. E se falar em Hamilton, expliquem o motivo, tá? Porque até o momento ele tá atrás do Russell. Então é isso. Vejo vocês na próxima e falou!